Vai começar agora da hora, mano. Sim, assim de galera, sejam bem-vindos ao AB Talks. Estamos aqui em Abeta Summit, Abeta 20 anos, dentro aqui do nosso aquário aqui em Foz do Iguaçu, com duas feras aqui, dois associados, que eu estou muito feliz aqui de bater esse papo, conversar, duas grandes referências aqui para todos nós associados, para toda a comunidade de turismo de aventura. Mas olha só, Eduardo, não podia deixar de falar para o pessoal, antes de mais ainda, se você não conhecia esse conteúdo, já aproveite, siga a Abeta nas redes sociais, ative os sininhos também aqui do YouTube, curta esse conteúdo, comente, para que em breve façamos mais conteúdos como esse. No AB Talks é um projeto antigo, sabia, Eduardo? A gente está colocando aqui de pé, nesse exato momento aqui no Abeta 20 anos, junto aqui Eduardo, Luísa, Grupo Rio da Prata. E isso, sem mais delongas, pessoal, vocês ficaram curiosos aí, para quem não conhece, grande maioria conhece, né? Quem que não conhece o Grupo Rio da Prata? Eu sou associado já há um bom tempo, né? Uns 15 anos pelo menos. Eu vejo que eu entrei na comunidade de turismo de natureza, eu escuto falar de Eduardo, Simão Antônio, e agora Luiz aqui também, Sidónia aqui, trilhando os caminhos dos pais, dentro do Grupo Rio da Prata, que é uma grande referência que nos enche de orgulho, né? Por onde a gente anda, sempre fala no Grupo Rio da Prata, sempre falando dos trabalhos, né, na parte da experiência, na parte ambiental, na parte da segurança. E isso nos enche de mal orgulho. Tem prêmio. Ô, Dordão, como é que tá a sala lá? Tá cheia de prêmio? A gente já conquistou vários prêmios. Cabe mais? Cabe, sempre cabe mais. A gente gosta muito de participar dos prêmios, que é uma maneira da gente se analisar, se comparar com os outros. E quando vence, fica muito feliz, que gera muita divulgação espontânea. E quando não vence, a gente analisa bem quem venceu para ver o que a gente pode melhorar no nosso produto. Olha aí, você pegou essa daí? Mas olha só, Eduardo, eu cometi um gafe aqui, né, Luísa? Você não pode deixar eu fazer essas besteiras aqui no nosso canal. Essas pessoas se apresentam, conheço vocês, conheço o Rio da Prata, mas talvez a nossa audiência não conheça vocês. Então, começar aqui pela Luísa, se apresente, Luísa, para a nossa audiência, diga quem você é, o que você faz no Grupo Rio da Prata, depois o Eduardão vai seguir a mesma prosa. Meu nome é Luísa Coelho, e eu sou diretora ambiental e da parte de SGS, né, em todos os projetos de sustentabilidade do Grupo Rio da Prata. Então, eu trabalho com o ecoturismo desde os 10 anos de idade, quando aprendiz dos meus pais, né, eu vi nascer a operação do Recanto Ecológico Rio da Prata, que é um atrativo de trilha e flutuação em águas cristalinas em Jardim Bonito, no Mato Grosso do Sul. E aí depois a gente abriu a Estância Mimosa e a Lagoa Misteriosa, então formando uma rede então de 3 atrativos, né, de ecoturismo, que são atrativos de day use, pequenos grupos acompanhados por um guia de turismo. Então a pessoa vem passar o dia, né, e ela fica realmente hospedada na região de Jardim e Bonito. Muito bem. E aí, Eduardão? Eu sou Eduardo Coelho. Então, eu sou Eduardo Coelho, sou engenheiro civil com especialização em marketing e um amante da vida ao ar livre. Olha aí, bem resumido. E acabou que eu fiz engenharia ambiental por tanto amor à natureza também, que quando chegou a época da faculdade eu não via nem outra opção que não fosse biologia ou engenharia ambiental, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com natureza, né? E cresci achando que eu ia ser guia de turismo, e agora eu sou a liderança dos guias, né? Muito bem, muito bom. E essa relação com a Abeta, como é que começou? A Luísa fala que começou com 10 anos, a Luísa. Não, a minha relação com o ecoturismo, mas a relação com a Abeta, é melhor o Eduardo contar, mas a gente desde o início da Fundação dos Passeios, sempre acreditou no associativismo, trabalhando primeiro a nível regional, né, o associativismo, e aí depois quando surgiu essa iniciativa a nível nacional, ele encampou, né, rapidamente, e a gente, são poucos associados no Mato Grosso do Sul, e são poucos associados que se mantêm firme desde o início, junto com a instituição, nos seus altos e baixos, e a gente é um deles, né? Muito bem, mas era isso mesmo, começou a trabalhar com 10 anos. 10 anos de idade, o Eduardão, esse nome já colocou a Nisa para começar a viver a vida lá livre. Tem uma relação com a Abeta, isso daí, Eduardo? A Luísa fez uma palestra aqui,
E o Vini aqui estava modelando a palestra, e de abertura ele falou que a Luísa trabalhava desde os 10 anos. Eu quase dei os braços para sair algemado de lá, né, por trabalho infantil, né? Mas aí ninguém pediu, ninguém me deu voz de prisão, né? A gente tomou conhecimento da existência da Beta quando a Beta estava lançando o programa Ventura Segura. E aí eu achei que o programa era muito interessante, que a gente precisava, era um assunto que a gente precisava melhorar muito, e a gente ficou sócio da Beta. Eu não sei o nosso número, mas eu acho que nós somos menos que o número 50, 49 e 50, que o Prata e a nós entraram na mesma época. Então nós somos um dos primeiros associados e nunca deixamos de ser sócio, mesmo nos períodos mais difíceis, como a pandemia, nós seguimos normais. A Beta fez muita diferença para a gente, porque você estar na Beta é você fazer parte de uma elite que é mais preocupada com qualidade, com segurança, com inovação. E aí eu tive a felicidade de ser convidado para participar da diretoria da Beta, e participei por 2 mandatos, um presidido pelo Israel e outro pelo Jean Claude, e na época era um time dos sonhos que é a diretoria da Beta, né? Então hoje eu estava lembrando isso pro Banjo, quem que era da diretoria, tá? Então ali era muita cabeça pensante de alto nível. Então foi um aprendizado, uma troca de experiências muito grande, foi muito aprendizado para a gente. E na época a Beta estava executando vários projetos da Embratur, do Ministério do Turismo e do Sebrae, e então fazendo pesquisas de alto nível. Então foi muito interessante participar disso e entender mais a fundo do que um associado normal, né? É um período muito agradável, e as diretorias que vieram depois ficaram com bastante ciúmes da nossa, porque até a reunião no Saco de Merenguá, no bar do Patrick lá, que ficamos 4 dias hospedados lá no Saco de Merenguá. É um lugar dos mais fantásticos do mundo. Aquele filme lá dos vampiros lá, que foi feito uma parte lá, né? Como é que é o nome do filme dos vampiros? Agora você me pegou, Tem os vampiros, Crepúsculo? É Crepúsculo. Olha aí. Foi feito, a parte do Crepúsculo foi filmado lá, tão especial que é o lugar, né? Então até isso a gente fez, fazer a reunião no Saco de Mamanguá, hospedado num barco, né? Que legal. Foi um período de ouro. Que legal. Eu também tive um aprendizado de ser diretora de comunicação da Beta por 2 anos, na época da pandemia. E eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar à distância com pessoas que estão em outros estados, né? Então foi uma experiência interessante para eu começar a sentir um pouco de como é trabalhar à distância, né? E aí eu, assim, foi difícil. Achei que eu não consegui contribuir do jeito que eu queria ter contribuído, né? E talvez também por essa dificuldade do trabalho à distância, porque eu me sinto melhor quando parece que eu consigo alcançar o que eu estou trabalhando, mas principalmente eu acompanhei como é difícil você trabalhar a nível nacional, né? Como assim, é desafiador, né? É desafiador você trabalhar a nível nacional, porque o Brasil, esse país gigantesco que é quase que um monte de países, né? Dimensões continentais. Dimensões continentais e culturas. O Nordeste é completamente diferente do Sul, o Centro-Oeste, assim, cada região é muito única, apesar de ser um país só. E então achei que foi um aprendizado também muito enriquecedor para mim. Bom, acho que a gente precisa voltar um pouquinho. A gente falou quais são os nossos empreendimentos, mas ele falou o que eles são, né? Então conta pra gente. Então nós temos o Recreio Rio, todos os 3 são bem luz. A pessoa não tem hospedagem e a pessoa tem uma refeição na fazenda. Então ele passa um dia na fazenda e tem uma refeição muito generosa, com a maior parte dos insumos são produzidos na própria fazenda, né? Então, o Rio da Prata tem uma flutuação no rio de 24 graus, água super cristalina, de 20 a 35 metros de visibilidade.
A Lagoa Misteriosa, a Luísa vai explicar a Lagoa Misteriosa e a Mimosa. A Lagoa Misteriosa, ela fica no fundo de uma dolina, que é um tipo de formação de região calcária, que a região de Jardim Bonita é calcária, que é quando solapa o teto da caverna assim e forma um buraco. E aí no fundo desse buraco tem a Lagoa Misteriosa, que é uma caverna de gênese freática, formada pela dissolução da água passando pela rocha calcária. E misteriosa por quê? Porque não tem fundo. Então, mergulharam a 220 metros de profundidade e não encontraram o fundo. E ela tem uma incrível transparência, 40 metros de visibilidade. Então, quando você mergulha na Lagoa Misteriosa, eu falo que eu que não gosto de paraquedas, assim, mas para mim, vai a sensação mais próxima de voar. Assim, tanta visibilidade. Tanta visibilidade, você sente. E igual Bonito, fala as fotos de Bonito, né? Você fala, o peixe está voando. Porque a água é tão cristalina que parece que você realmente está voando. E a Mimosa? E a Estância Mimosa, ela fica já na região da Serra da Bodoquena, próxima ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que é uma região de muita morraria, né? Então, uma região de tufas calcárias, que são as cachoeiras que elas vão crescendo conforme as folhas e o barro vai se depositando no calcário. E aí a cachoeira vai aumentando até que ela solapa e vai mudando de forma. E então a Mimosa é um atrativo de trilha e banho de cachoeira. E o pessoal fala, mas trilha e banho de cachoeira eu já fiz em muitos lugares. Mas é muito bonito, assim, as pessoas que falam para mim, a Mimosa é isso, eu falo, mas vai lá, vai subir no mirante, um mirante depois do outro, vai se refrescar nas águas cristalinas e verdes, porque ela tem o tom esverdeado do Rio Mimoso, e quando termina tem gente que fala, nossa, realmente, assim, me surpreendeu. E o guia, como são pequenos grupos acompanhados de um guia credenciado, o guia, ele tem um papel de intérprete do meio ambiente. Então, ele te envolve contando a história da região, mostrando. A gente tem lugares na Mimosa que já foram córregos, que já foram rio, tem áreas de pequenas paredes rochosas, então ele conta da geologia. Então, ele te envolve em algo que é maior do que você, que é a natureza, né? É maior do que a gente. É um mergulho na natureza, um mergulho na vida ao ar livre. Se você ficou curioso, tem que ir lá. Não adianta. É www.gruporiodaprata.com.br. Tá. Esse é o site, mas tem que ir lá. Tem que ir lá, mas assim... Eu, particularmente, desculpa te cortar, Elza, mas eu tive o privilégio de conhecer os 3 atrativos, inclusive com a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, fizemos flutuação, enfim, tanto na Lagoa Misteriosa como no Rio da Prata, e tem uma foto maravilhosa naquela última cachoeira da Mimosa. Senhorzinho. Nossa, tem um cartão postal, assim, sabe? É uma foto que eu gosto demais, que eu tô ali com os meus filhos, na vida ao ar livre com a minha esposa, isso é muito bom. E aproveitando aqui da minha experiência, a experiência que eu tive no Grupo Rio da Prata, falando em termos de destino e diabeta, né? Lembrando que a gente está celebrando 20 anos e relembrando momentos marcantes da entidade. Uma das questões que eu queria... Olha aí. A Betalks aí, é como que a gente faz aqui, ao vivo, vai mostrando tudo, olha aí. Só imagem maravilhosa, mas ao vivo garanto para vocês que é muito melhor. Qual que foi o impacto? Vocês conseguem chegar ao impacto da beta no destino, não só no empreendimento, mas no destino como um todo? Bom, conta uma história pra gente, Dardão. Vou dar uma volta aí. Todos os nossos passeios, eles são certificados por Sistema de Gestão de Segurança, certificado pela BNT e Metro. Há 14 anos. E nós participamos do desde o primeiro início grupo, da Aventura Segura. Então, o primeiro grupo que a Beta patrocinou, nós estamos lá no primeiro grupo, recebemos o certificado e mantivemos o certificado por esse tempo todo. Os passeios na natureza, que é promovido pelos vários sócios da Beta, são uma importante oportunidade para ter uma reconexão da família. Ali, os sonhos associados à Beta. Tá? Inclusive, eu tenho uma dica aí para toda a sociedade deveria fazer, né? Colocar A vida urbana e essa vida digital com celular
faz com que às vezes a família não se conversa mais. Tá? E na natureza, especialmente isso acontece muito em Minato, a família está toda junta, fazendo um passeio, tá? Então é uma reconexão, a pessoa sai de lá diferente do que chegou. Tá, né? E a Beta teve um papel muito importante, principalmente nessa parte da segurança que a gente fez, coisa. E também a Beta fez um trabalho muito forte, que deve estar publicado no site da Beta, que é um manual de comunicação. Tá? Então, com esse manual de comunicação, a gente mudou toda a nossa comunicação, as fotos que apareciam, mudou tudo. E aí várias coisas que a Beta fez. Então, ser associado da Beta, além de você você poder usar a Beta Summit, trocar ideia com um monte de gente interessante, tá? Ela tem um monte de ferramentas que faz você melhorar. Por exemplo, hoje nós tivemos uma palestra de mídias digitais, de como que você se comunica digitalmente, fantástica, né? 4 especialistas colocando a sua experiência, uma conversa de 2 horas, né? Eu anotei 2 páginas de agenda, de dicas que a gente tem que mudar. Isso aí já é uma dica para quem não veio para o Summit, né? Dá para você assistir pelo YouTube, né? É melhor ao vivo, né? Ela vai estar toda disponível no YouTube. Isso aí. Ó, e ó que nós já temos 30 anos de operação. 30 anos. Tá, então, eu sei uma operação que já é considerada referência, né? Mas a gente sempre pode melhorar. Você, numa palestra, quer dizer, no evento tem 4 páginas de anotação de pontos que a gente tem que rever no nosso negócio. Então, a gente sempre está procurando melhorar. Tá? Não tem nada que não possa ser piorado ou melhorado. Verdade. E se a gente não mudar, por mais que você esteja bem, você vai pro buraco. É verdade. Uau! E a Beta ajuda você a poder evoluir, continuar inovando. E de uma certa forma, lá para a região, a gente é uma liderança. Então, os outros atrativos se inspiram nas nossas ações. Então, o SGS, por exemplo, agora, Bonito, deve ser o polo com mais atrativos com SGS certificado, eu acredito, do Brasil, que eu acho que são 4 ou 5 atrativos com SGS certificado. E isso tem muito a ver com a liderança da gente nunca ter desistido da certificação, dos outros atrativos verem, olha, se eles nunca desistiram da certificação é porque é importante. Tem valor, né? Tem valor, vamos fazer também. Era desde a 15331, provavelmente, 14 anos. Sim, desde 2010, né? Quando a gente certificou, a gente mantém. É um compromisso inabalável, né? Que a gente tem com a SGS e com a melhoria contínua, né? Que já... Esse compromisso ele já existia antes do SGS ser formalizado através do Aventura Segura, e a gente aprende cada ano mais, né? E então a Beta, através de influenciar a gente, também influenciou todos os outros atrativos e agências, porque como eles se inspiram em nós, por sermos referência, mesmo que talvez não se associem por questões de terem dificuldades financeiras, tal, mas eles também aprendem em conjunto. Então, às vezes a gente não consegue enxergar realmente o impacto do trabalho da Beta, que ele é maior do que ele parece ser, né? O impacto da associação. Eu acredito que isso tem muito a ver com a essência, né, de quem é o Grupo Rio da Prata, né, das pessoas que compõem o Grupo Rio da Prata, né? Porque é isso, a essência do negócio, né? Quando você enxerga valor, né? Quando você enxerga valor nessa questão pilar tão importante, o principal, né, para todas as operações de natureza é a segurança. Então, quando a gente escuta histórias como essa, são realmente inspiradoras. Mas nós temos outros pilares também, né? E esse outro pilar, eu gostaria aqui que vocês... Eduardo, não esconde não, viu, Heloísa? Conta pra gente também como é que funciona isso, como que vocês enxergam, que é a questão da sustentabilidade. A Beta, desde que é a Beta, fala de sustentabilidade. Sempre foi uma pauta, né? Sempre foi um tema abordado tanto nos congressos, enfim, nos materiais de comunicação, né? A sustentabilidade sempre foi uma das raízes da Beta. Hoje a gente fala da sustentabilidade junto com a regeneração, né? Questão regenerativa. Olhando para esse tema da sustentabilidade, da regeneração, vocês conseguem fazer um paralelo? Qual que é o reflexo disso, né?
para o futuro aí do turismo de natureza? Bom, o pessoal fala muito que o consumidor ele escolhe ir para os lugares que têm mais sustentabilidade. Eu não consigo ver isso, tá? Então, as pessoas falam muito, você tem que ser sustentável porque o consumidor vai exigir isso. Talvez vai exigir lá no futuro, ou já esteja exigindo em algum país do mundo. Tá? Agora, a esperança nossa é que sustentabilidade é uma das marcas, é uma das nossas marcas desde lá do início. Então, a gente já abriu o passeio com reciclagem de lixo, e na época não se conseguia reciclar o lixo na região de Bonito. A gente levava o lixo e vendia ele em Campo Grande, tá? Eu trazia no meu carro. Então a gente começou com grupos pequenos, que é para você não ter monitoramento de impacto. Eu pessoalmente fazia da minha maneira tupiniquim, ver se a gente não estava tendo impacto. A minha percepção é que, primeiro, a pior maneira de fazer sustentabilidade é fazer greenwashing. É você tentar parecer que você é verde, que você faz as coisas, você comunicar mais o que você faz. Isso aí é um suicídio. Quando você acredita em sustentabilidade, faz a lição de casa, você vai ser muito mais econômico, você vai ganhar muito mais dinheiro e vai ter uma chance de o seu negócio se sustentar por mais tempo e melhorar. A gente criou reservas particulares de patrimônio natural, tem os 3 passeios, que aí a sua área passa a fazer parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A gente tem viveiro de mudas no Rio da Prata, que produz 30 mil mudas. A gente tem um apoio muito forte ao Instituto Águas da Serra da Boloqueira, o Instituto Arara Azul, o Instituto Ouro em Pantaneira. A gente trabalha levando benefício fora das nossas fazendas. Eu sou o presidente do Instituto Águas da Serra da Boloqueira, presidente da Associação dos Atrativos, fui presidente fundador dessas entidades, depois teve outros presidentes, agora estou presidente de novo. Sou presidente do Comitê de Bacia do Miranda, participa de um monte de conselhos. Isso é sustentabilidade. Né? E, recentemente, a gente conseguiu certificado de climate positivo, que a gente sequestra mais carbono do que emite em todos os nossos 3 passeios. A gente certificou os passeios também em BEL, a Luísa pode falar um pouquinho mais depois, no nível máximo, que é o nível ouro. E aí depois disso, a gente implementou um programa de eliminação do lixo reciclado. Tá? Então, que é um pouquinho além. Então, por exemplo, a gente não vende mais nenhum refrigerante que não seja garrafa retornável, está procurando vender o máximo de sucos possíveis com frutas produzidas na fazenda. A água tem que ser retornável, não tem mais cerveja, chopp, não tem mais café em cápsula, e os lixos são de papel, aquele papel mais grosso. Aí o papel higiênico junto e o papel toalha, eles vão para uma vala, aí é furado, jogado água, jogado esterco, flor em cima, um processo faz de compostagem. Os restos de alimento do trato dos turistas, que sobrem vai para os suínos, e o máximo de produção de alimentos locais, que aí você não usa embalagem, né? Nós temos agrofloresta, galinheiro, engenhos, queijo, faz o doce de leite de fazenda, bem-estar O menor doce de leite do Brasil. Em todo mundo. conhecido como Então, receita de família. Isso, o visitante que vai lá, ele sai marcado por isso. Ele vai manter. O trabalho nosso inspira muita gente. E a gente procura divulgar bastante o trabalho, essa parte da sustentabilidade, justamente para inspirar, para a gente buscar uma sociedade melhor, porque a gente já entrou numa fase na Terra onde a gente tem que fazer regeneração. Tá? Então, a gente tem que recuperar o que a gente teve de excesso por falta de conhecimento que a humanidade tinha. Então, a gente está nessa fase. E a gente já está nessa fase da regeneração lá no nosso negócio há muitos anos. Plantando. E a gente tem vários programas que o turista ajuda as ONGs. Por exemplo, nós temos o Troco Solidário. Em cada comanda que abre, vai automático R$2. O turista pode pedir para excluir.
O locker da fazenda é alugado, às vezes é até antipático com outra pessoa, ele pagar o locker. Mas eu vejo que muita gente cobra o locker e fica para a empresa. E o aluguel do locker vai para o IASB. Aí ele tem um plantio de mudas, que é o Bosque da Esperança, que o turista paga em torno de R$60, ele pode pagar de cartão de crédito, parcelar, o dinheiro vai integralmente para o IASB e para uma parte para o IHP, eu falei integralmente IASB e IHP, sem descontar nenhuma taxa e a gente repassando mensalmente, mesmo que eu ainda não recebi do cartão de crédito. Então, isso são medidas de apoio. E todas as mudas vendidas pelo viveiro de mudas, a receita vai para as ONGs. E a gente recebe muita escola gratuitamente, a gente faz doação para o hospital. A gente começou durante a pandemia, com o passeio fechado. A gente estava com medo do que ia acontecer, mas a gente falou, não, nós temos que ajudar o hospital. Então, começando a doar alimentos, aí temos... na época a gente estava comprando. Não, na época a produção não estava adequada ainda, e aí comprava no supermercado e entregava. E aí depois a gente começou a doar da fazenda, agora está doando 2 vezes por semana de cada uma das 2 fazendas. Isso faz todo de orgânico. Todo de meio orgânico. Então é um conjunto. Eu deixei de falar várias coisas que a gente faz nessa parte da sustentabilidade, né? Mas a gente ganha, a gente economiza quando a gente trabalha com sustentabilidade. Acredito que esse é o grande recorte, né? A gente ganha fazendo sustentabilidade, né? Até para criar essa curiosidade na nossa audiência, né? Acredito que nas redes sociais, no próprio site e presencialmente a nossa audiência consegue ter acesso. No nosso site tem uma descrição da nossa história, da política da empresa, tem as diretrizes de sustentabilidade. A gente tem produção de grãos com minhoca, tem produção de mel com abelha sem ferrão começando, produção de mel da abelha Apis também tem. Quando eu comecei a trabalhar com eles, muitas pessoas me ofereciam artesanato para vender na nossa loja de souvenirs, né? E principalmente artesanatos que vinham de fora do estado do Mato Grosso do Sul. Até de fora do Brasil. Até de fora do Brasil. E eu assim, na minha juventude, levando para Simone e para o Eduardo, olha, me ofereceram esse artesanato. E eles sempre falavam, por mais interessante que seja, a gente só vende produtos locais. Né? Inclusive, a gente tem uma curadoria de artesanato que a gente até ajuda os artesãos assim, com ideias tem mais procura por esse tipo de produto ou por esse, até a desenvolver novos incentivar essa economia circular, né? Local. É isso, tá certo. Então, e eu acabei recusando muitas propostas interessantes de artesanato por conta dessa diretriz de venda de produtos locais. Sensacional. Só avisar nossa audiência que nós estamos aqui no aquário, né, do evento da Beta Summit, então talvez esse som aí que está de fundo faz parte. Então a gente não se importa com isso, inclusive relaxa. Eu queria... Campo Grande agora tem um aquário. Campo Grande é o Bioparque, né, na capital do Mato Grosso do Sul, que tem tanques que são inspirados no Rio da Prata e na Lagoa Misteriosa. Olha então, para o visitante que vai para Bonito em Jardim, é uma atração também legal de ir lá ver os tanques. Pode vir primeiro no Rio da Prata e depois no tanque inspirado no Rio da Prata. A conferência está batendo. Faz sentido. O cenário principal do Bioparque Pantanal, ele foi inspirado na Lagoa Misteriosa. Que legal. Que só tem umbarismo. Lá tem mais peixes. Outros peixes, mas o formato é o formato da Lagoa Misteriosa. Tanto que ela, o arquiteto, o pessoal que montou ficou sensibilizado com a Lagoa Misteriosa. O lambari da Lagoa Misteriosa, ele é um lambari bem específico por estar num ambiente isolado, né? Porque é uma lagoa. E ele é subnutrido, porque tem pouca, assim, tem vegetação, mas não tem tanta vegetação, né? Então, eles gostam muito de mordiscar a perna dos visitantes. Que legal, olha aí. Divertido. Bacana, o sonho deles tudo, né? Eu tenho uma sugestão, para o próximo aquário que vocês montarem, porque aqui está muito quente, eu estou suando aqui, né? Tem bastante luz, né? Então tem água, para a gente ficar com água até o pescoço. Poxa, e uns peixes nadando em volta, igual a gente tem essa sensação de bonito, Fernando Noronha, então uns peixes nadando em volta, seria interessante. Entendi. Bom, ficou aí uma dica, né? Uma sugestão. Então, olha só, quem sabe o próximo
a Betox, não seja dentro do aquário, hein? Brincadeira, né, gente? É só pra gente quebrar o gelo, né? E agora, ainda nesse clima aqui de quebrar o gelo, Eduardo, eu tenho um desafio aqui de arrancar um sorriso aqui de um estoque. Ah, meu sorriso já deu, ó. Já deu o sorriso. Esse foi fácil, não era sacaneando. Até porque a gente chegou depois, né? A Luísa chegou depois. Você tem muita história para contar. Eu tenho certeza que nesses 20 anos de aberto teve um fato inusitado, alguma coisa que você lembra, engraçado, alguma situação que você viveu aí com essa galera como você chamou aí, da velha guarda, esse time dos sonhos. Time dos sonhos, poxa, não tem uma história inusitada que está guardada aí as 7 chaves. Você vai revelar agora aqui na Betox pra gente dar uma risada aqui. Não, a gente ficar conversando. Depende de não falar nem o nome. Não, não dá pra falar nome. A gente ficar conversando com o Patrick e o Patrick contar os causos dele. Às vezes ficar até 11 horas da noite, meia-noite, sem beber, nada alcoólico. Mas o Patrick contando os causos era uma coisa muito interessante. Hoje eu estava com a Ana, a esposa do Patrick, lembrando disso aí, né? Foi momentos muito legais. Que deu muita risada. Você sabia que eu conversava com essa nova geração, né, de associados à Beta e tudo mais, né, dos abetanos, a nossa galera, né, que faz parte desse cardume. A história de vocês nos inspiram tanto, né, desse Dream Team aí, essa galera de elite que chegou primeiro, né, quando o mato estava alto, e olhando como vocês conversam, se relacionam, dão risada, se confraternizam em si, né, isso é tudo tão genuíno que nos inspira, assim, nos motiva a seguir agora essas novas gerações, né, da Beta, né, então quem sabe aí no futuro próximo, né, eu também com mais experiência, eu poder, sei lá, de repente estar ali com o presidente, o Blanjo, né, a Poli, a Fê, tantos amigos, né, Evandro, Gil Cunha, tantos amigos que a gente faz dentro aqui da Beta, né, Fred, enfim, são tantas pessoas que a gente se encontra pelo menos uma vez por ano aqui nesse ambiente, quem sabe a gente não inspire novas gerações, né? Agora, trazendo agora para um campo mais ainda de paixão e inspiração, olhando tudo que foi construído, né, pela Beta, que faz parte diretamente dos atrativos que o Rio da Prata possui, o que mais motiva a continuar nessa ideia de levar a natureza para as famílias, para as pessoas? O que mais traz paixão e motivação para vocês? Bem, eu acho que o Fred, na palestra dele, falou aquela frase do preservar é um presente para as futuras gerações. E eu observo, por exemplo, dos mapas que a gente tem, que hoje a gente tem mais vegetação lá na Fazenda Cabeceira do Prata, que é onde fica o Recanto Ecológico Rio da Prata, do que a gente tinha na década de 80. Né? A gente tem mais vegetação em pé. Né? Então eu espero que daqui 10 anos, 20 anos, a gente tenha mais ainda, a gente tenha mais pastagens arborizadas e mais bem-estar animal no geral para o estado do Mato Grosso do Sul também, de muita árvore, e que cada vez mais as atividades econômicas consigam ter uma coexistência assim pacífica com a natureza, dado que é a biodiversidade que mantém a todos nós vivos, né? Então, para mim, acho que o que mais inspira na atividade do ecoturismo, que é uma atividade que é o que a gente quer provar aqui, que ela pode trazer mais dinheiro, a visitação, ela pode trazer mais dinheiro e mais conservação e mais regeneração do que outras atividades econômicas e industriais, né? Então, claro, tem o impacto do turista vindo de avião, mas que é muito menor do que você construir, por exemplo, uma indústria sucroalcooleira, né? Então, preservar vale a pena, né? E é muito bonito trabalhar com uma atividade que realmente mantém a natureza viva e, inclusive, com a possibilidade de aumentar mais ainda, né? Tem uma coisa que me motiva muito, é essa parte de fazer parte de um movimento que está mudando a mentalidade, mudando a cultura. A gente vem, por exemplo, eu quando criança, eu alimentava passarinho.
estava no estilingue, depois com espingardinha, ia contando a quantidade de passarinhos mortos. E tentava comer rolinho, que eles não têm Deus. Mas aquilo era todo mundo fazia aquilo. Então, o meio rural foi orientado a desmontar, a poder ocupar o território, até para não perder o território do Brasil para outros. E hoje a gente vê, e aí com isso, no mundo todo, a gente passou do limite. Então a gente passou do limite, agora a gente tem que regenerar. E eu fico muito feliz de estar participando e conseguir mostrar na atividade pecuária nossa e também no turismo, que é totalmente compatível produção com o meio ambiente, com sustentabilidade. A pecuária, os pastos dependem da biodiversidade, tem que ter vida no solo, tá? Eu tenho que ter conservação do solo. Então a gente e a gente fica muito feliz que está vendo que está tendo uma mudança de mentalidade. Por exemplo, Mato Grosso do Sul resolveu, talvez é o primeiro estado do Brasil e talvez um dos primeiros do mundo, a decidir ser carbono neutro até 2030. 2030 está aí, 6 anos. E ela já decidiu há 1 ano e meio atrás. Porque há mais tempo, foi no governo passado, está fazendo 2 anos esse governo. Foi no final do governo passado. Então isso motiva bastante a gente. Eu estou trabalhando muito para melhorar a qualidade da alimentação da nossa família e dos nossos visitantes, através do aumento da produção de alimentos locais, onde você vai ter 0 de conservante, tá? Você vai ter 0 de agrotóxicos, né? Antes eu falava defensivo agrícola, aí depois eu descobri que a lei define como agrotóxico, né? Remédio também, diversos agroquímico que você toma, né? Que é tóxico também, o remédio, depende da quantidade. Então, eu estou trabalhando muito nessa parte de melhorar a qualidade da alimentação, que aumenta o sabor, isso aumenta a longevidade das pessoas. E fazer atividade ao ar livre também aumenta a longevidade das pessoas, reduz o estresse, você se reconecta com as nossas origens, que era de viver andando pelo mato, dormindo no mato, numa caverna, né? Então, essa é uma coisa que me motiva muito também, é trabalhar nessa mudança de hábito alimentar. Por exemplo, a gente está já eliminou da fazenda tudo que é tipo de margarina e está no processo final de eliminar tudo que é tipo de óleo. O único óleo que vai sobrar lá é o azeite de oliva e a banha de porco. O resto, até óleo de milho, girassol, não vai ter, mas já não tem mais, porque é menos saudável do que os outros. Isso é uma coisa que me motiva muito trabalhar nisso, estou estudando bastante isso, gosto bastante disso aí, né? A maioria dos nossos visitantes está realizando uma atividade de ecoturismo pela primeira vez. E esse é um dado muito interessante e relevante que, em geral, é o primeiro contato da pessoa com a atividade de flutuação, né? E as pessoas ficam maravilhadas, principalmente porque você está trazendo conforto para a atividade da natureza através do guia, do equipamento, né? A pessoa não tem que desbravar sozinha, né? Ela está numa atividade organizada, que ela se sente segura. No ambiente controlado. No ambiente controlado dentro do nível, do SGS. Do SGS, exatamente. E é muito bonito ver como a gente acaba tocando a história de muitas pessoas que tinham medo de água, não sabiam nadar e falaram, eu fiz a flutuação com medo de água e sem saber nadar e foi uma mudança na minha vida. Deixa eu falar uma dessa. Lá no começo do passeio, uma vez chegou o filho do Nordeste e o pai dele com 75 anos, né? Chegou lá no final do passeio e estava lá, né? Aí o pai falou pra gente lá, pro filho, pra mim, agora eu já posso morrer, porque eu fiz essa atividade, eu não sei nadar, mas essa atividade aqui maravilhosa, junto com meu filho, já posso morrer. Então é uma coisa que toca a gente. A gente já tem, dentro de sustentabilidade, a gente sempre esquece falando um monte de coisa. A gente tem barco com motor elétrico e placa solar já há mais que 10 anos. E até hoje, um monte de gente, é o primeiro contato da vida da pessoa com um barco com motor elétrico. A pessoa fica admirada, como que o motor anda bem, não faz barulho, tá? É suave. Tão antiga.
E ele tem já, eu acho E que ecológica, né? Sim. há mais que 10 anos. Porque lá, há mais que 25 anos atrás, eu redigi uma lei pelo IASB e mandei para a Assembleia Legislativa e conseguimos aprovar uma lei que protege o Rio da Prata e o Rio Formoso, que estabelece faixas de proteção especial, proíbe embarcação mecanizada a combustão para não poluir e proíbe pesca. E o motivo de não permitir embarcação a combustão, que o barco anda muito rápido, fazendo onda e arrebentando com as margens e aumentando a capacidade de locomoção do eventual pescador. Isso também, né? Não é à toa que vocês são referência, né, gente? Isso, eu preciso só... Acho que está cortando um pouquinho aqui, ver Eduardo, ver Simone. Eu só vou deixar uma frase. Não, mas aqui vai ter a frase. Pode deixar a frase? Não, segura aí essa frase. Você precisa segurar, essa daí é a frase final. Nós estamos aqui celebrando 20 anos de Abeta, então a gente está caminhando aqui para os últimos minutos, né? A gente tem aqui uma programação, né? Eu queria aqui deixar 1 minuto para cada um de vocês, e aí você pode usar esse minuto também para deixar essa frase tanto daquilo que você espera, né? Do futuro e tudo mais, mas eu queria deixar esse momento para vocês, o que vocês desejam para o futuro da Abeta, nos próximos anos. Estamos celebrando 20 anos, aproveite esse momento aqui, deseja aí para a Abeta. Podemos dividir isso? Eu falo do passado e ela fala do futuro? Fique à vontade, qualquer de vocês. Do passado primeiro. Isso aí você fala do futuro, dá uma ordem cronológica. Eu queria fazer um agradecimento a todas as diretorias que passaram pela Abeta, depois que da nossa, tá? E que conseguiram manter a Abeta progredindo, viva, em fases muito difíceis que o país passou, tá? E fizeram um grande trabalho. São várias diretorias também de grupos de times dos sonhos. Então, nós, como empresários, somos muito gratos a todas essas diretorias que fizeram excelentes trabalhos. Muito bem. Tá, isso aí foi do passado. Vai ficar com a Nisa? Aí, Luiz. Eu já estou aposentado. Bem, o futuro é que todas essas pessoas maravilhosas continuem com esse grande propósito que eu acho que a Abeta traz, que é uma união por um trabalho que seja bom para todos. Porque sempre que a gente faz um trabalho que é bom para todo mundo, sem pensar na individualidade, sem botar os interesses de uma empresa só na frente, sem botar no interesse do coletivo, eu acho que todos são beneficiados, né? Então, acho que uma esperança de que todo esse trabalho bonito de cada associado que vai aprendendo com a Abeta e aprendendo com os outros associados e com a troca de experiência, vai influenciando cada destino para que as pessoas consigam autênticas práticas de sustentabilidade, de conservação ambiental e consigam também trazer desenvolvimento econômico e renda para pequenas comunidades e que isso traga muita coisa boa para a vida de muita gente, que muita gente seja tocada pelo ecoturismo e pelo turismo de aventura e pela natureza. Muito bem. Você quer trazer uma frase final? Frase final, você tem. Eu acho muito importante as pessoas se associarem nas várias entidades, a sua cidade, associar a Abeta e mudar um pouco a chave. Tá? Você, em vez de ver o seu concorrente como, às vezes, um inimigo, tá? Você tem que ver como um competidor e mais competir com cooperação, via quebra de associações. Porque dessa maneira a cidade vai prosperar mais. Olha com o cliente o que ele está fazendo de bem, tenta fazer melhor, mas sem ficar sem medo de ninguém. Então, isso é um dos segredos, que bonito crescer muito, porque cresceu nesse modelo. Hoje a gente perdeu um pouquinho disso, tá? Uma competição muito acirrada, o sistema mais já desenvolvido, mas o bonito se me desenvolver foi por causa disso. Tem umas pessoas que participaram de muitas associações, se ajudaram e fizeram um grande destino. E talvez a ideia sempre trabalhar pensando em entregar a máxima qualidade de experiência a quem? Ao visitante. Porque o visitante satisfeito é o visitante que conta para o outro e é o visitante que volta.
E no fundo, o que todo mundo quer? É visitante. Então, não trabalhar concorrendo um com o outro pelo visitante, e sim todo mundo junto, né, em prol do visitante. A força da cooperação, né? Quando uma corrente, né? O pão corrente nessa ideia de ser uma grande corrente. Eduardo, Luísa, muito obrigado por esse tempo de vocês, pelo bate-papo. Um abraço a Serrane também, sua esposa, na qual eu agradeço também a todo o grupo Rio da Prata, que nos inspira diariamente com cada atitude, cada ação. Obrigado de verdade, do fundo do coração, obrigado por nos inspirar e continuar inspirando, porque a gente sabe que o Eduardo tem mais nem pra que não, né? É isso mesmo, né, Luísa? Então ele falou que tá aposentada. Não é verdade, né? Continua empenhado. Sabia. Assim como a Beta em deixar um legado de algo que é maior do que a gente. É isso. Você tem uma fase que a gente tem que trabalhar para ir entregando bastão para os sucessores. E isso acaba fazendo. Isso acaba fazendo a gente tendo mais tempo para pensar e inventando um monte de coisa, né? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado à nossa audiência. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com a sua comunidade, com toda a comunidade de turismo de natureza. Se você ainda não conhecer esse canal, se inscreva nesse canal, curta as mídias sociais da Beta. E é isso. Encerrando aqui mais um Abetalks com Eduardo Coelho, Luísa Coelho. Muito obrigado, viu, gente? Satisfação. Valeu. Bate aqui, ó. Valeu, Eduardo.